Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui finalizar o nosso livro dando uma introdução sobre todas as indústrias em cada região brasileira. Cada região aqui no nosso país, vocês verão que terão características diferentes e níveis diferentes uma das outras, ok? Mas é muito simples aprender sobre esse assunto, ok? Cada um vai ter uma característica bem peculiar, bem marcante, que a gente consegue situar, fazer um jogo de palavras e mostrar que essa característica é daquela região, aquela é daquela região, desculpa, e dessa forma a gente consegue classificar cada uma delas de uma forma bem fácil, bem simples. Bom, vamos lá. É introdutório porque esse é um assunto muito grande. Se eu for me aprofundar nele, a gente vai demorar muito tempo, tempo que nós não temos tanto, né? Mas eu vou aqui trazer as principais características industriais de cada uma dessas regiões e deixar um vídeo complementar lá na plataforma. Bom, a região sudeste ela tem como grande característica que nós já falamos a maior concentração industrial do país. Aqui nesse mapa nós temos a distribuição industrial aqui no Brasil. A região sudeste ela está nessa parte aqui, nesse X que eu fiz para vocês. Então vocês conseguem perceber que é onde está a maior parte das indústrias brasileiras, certo? Nós temos como Rio de Janeiro e São Paulo os dois estados mais industrializados do nosso país, certo? Então, o que define a região sudeste é ela ser a região mais industrializada e mais rica do nosso território, mesmo com esse processo que nós temos aqui de descentralização industrial, que vocês podem ver aqui no texto, para levar essas indústrias para outras partes do nosso território, que como vocês estão vendo aqui, está muito desproporcional. Mas, mesmo assim, a região sudeste ela é a região mais rica e mais desenvolvida industrialmente. E essas indústrias elas estão distribuídas em todos os setores tecnológicos, setores alimentícios, setores de calçados, tudo isso nós temos em uma grande abundância aqui na região sudeste, ok? Vamos lá. Aqui é a parte onde tem a maior concentração industrial, em São Paulo e Rio de Janeiro. Nós também temos a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, com uma grande concentração industrial também. Então, desde aquele período da indústria cafeeira em São Paulo, que vocês conseguem observar no texto, fazem com que essa região, no início do século XX até os dias atuais, seja, de longe, a região mais industrializada do Brasil. Ok? Aqui em São Paulo, os eixos de industrialização, essa parte roxa é onde tem a maior predominância industrial e ela aqui mostra como que eles estão distribuídos. A parte verde é a parte agrícola, a parte dessa cor, cor de pele, não sei, na questão setorial, e aqui é a predominância em todos os setores industriais no estado de São Paulo. Aqui é no Rio de Janeiro, onde nós temos os principais setores industriais do Brasil, o químico, o metalúrgico, o siderúrgico e o automobilístico. Nós temos, vocês podem ver aqui que eles não falaram tanto nas indústrias de alimento, essas coisas mais simples
serão de regiões menos desenvolvidas, certo? Quanto mais um local for desenvolvido, preste atenção, quanto mais um local for desenvolvido, mais serão produzidos estes tipos de produtos mais industrializados, mais tecnológicos, mais caros. Então essa indústria de alimentos fica um pouquinho em segundo plano, ok? Aqui está sendo construído um navio estaleiro. Aqui. Bom, vamos lá. A região sul, ela vai ser o segundo maior parque industrial do nosso país. São 3 estados, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nós temos aqui como grande parte da nossa produção industrial aqui na região sul as indústrias alimentícias e têxteis, que são associados à produção agrícola e pecuária, principalmente nessa questão agrícola e pecuária. Eles são muito fortes. O churrasco na região da Serra Gaúcha, ali no Rio Grande do Sul, é muito famoso. Então aqui nós temos uma grande produção, não só de produtos alimentícios e têxteis, mas essa questão do setor primário muito forte na região sul. Outra característica, turma, das indústrias na região sul é que ela tem uma proximidade muito grande com os países que formam o Mercosul, ali a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Então tudo isso vai fazer com que esse local tenha um mercado consumidor muito forte e também vai se beneficiar desses outros países, em especial ali o Paraguai, Uruguai também nessa questão bovina. Então esses países vão render bastante nessa questão de consumo da região sul, ok? Na região sul e na região norte e nordeste, nós vamos ouvir bastante essa parte aqui. Olhe no livro de vocês. Atrativos fiscais e isenção de impostos. Eu já expliquei isso para vocês na chamada guerra fiscal, ok? Vocês precisam ter isso na cabeça, que é o governo dando alguns incentivos fiscais para que as empresas se instalem em suas cidades. E esses incentivos, esses atrativos fiscais, são vários. Não precisar pagar imposto, fornecer estrutura, fornecer terreno e várias coisas, vários atrativos que vão fazer com que essas empresas se instalem em suas cidades e dessa forma aumente sua produção industrial, ok? Na região sul acontece bastante isso. Vamos lá. Já a região que nós moramos, a região nordeste, ela vai ser a terceira no que diz respeito à produção industrial no Brasil. Porém, ela vem crescendo bastante nos últimos anos, em especial de 2002 para cá. Ela tem crescido bastante graças a esses incentivos fiscais que o governo vem dando a essas indústrias. Tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Caso tenham dúvidas nesses lados ou curiosidade, guardem essas dúvidas para o nosso plantão de dúvidas pela tarde, ok? Uma coisa que vocês precisam observar sempre quando olhar o mapa são as características que estão na nossa cara para a gente interpretar ele, ok? Nós estamos vendo aqui a distribuição de indústrias na região Nordeste. Vocês conseguiram observar que a maioria das indústrias estão situadas no litoral? Aqui, ó, vou fazer um recorte para vocês. Tá vendo? A maioria das indústrias estão concentradas aqui no litoral.
No interior, nós não temos essa indústria forte. Tudo isso é um processo histórico muito importante. Lembrando que a região Nordeste foi a primeira que os portugueses chegaram, eles desenvolveram aqui no litoral primeiro, e por isso aqui tem um desenvolvimento maior. Como tem um desenvolvimento maior desde esse período, fica mais fácil você atrair investimento em um local desenvolvido do que em um local que não é desenvolvido, certo? Então vocês sempre percebam essas características que o mapa traz para a gente. Tudo isso aqui é interpretação, que a gente vai utilizar isso principalmente em Enem e vestibulares, ok? Lá na frente vocês vão usar muito isso. Então sempre quando vocês veem o mapa, ou tá na cara lá na legenda, ou de uma forma com que vocês no olhar consigam perceber, certo? Bom, vamos lá. E o que essa região ela produz? Bastante produto na questão da agropecuária. Essas questões, gente, são sempre por causa da disponibilidade de recursos que cada região vai ter. Óbvio, se fosse uma região que tivesse uma grande quantidade de petróleo, então a indústria petrolífera ia ser a principal. Como aqui tem uma grande disponibilidade de recursos naturais, então, obviamente, o setor primário vai se destacar. Olha aqui um exemplo claro disso. Na região Nordeste tem uma grande produção industrial de produção de açúcar e álcool. Açúcar e álcool vem de quê? Cana de açúcar, que é algo que o Nordeste tem em abundância. Então aqui vocês conseguem ver esse exemplo de uma maneira viva. Se a região tem uma grande disponibilidade de determinado recurso, então as atividades industriais vão se concentrar naquela produção. Ok? Bom, vamos lá, até agora tá fácil, né? A região norte. Bom, a região norte, como eu já expliquei para vocês em aulas passadas, é a maior região em termos de tamanho do Brasil. Só que ela não vai ser nem a região mais populosa, pelo contrário, é a região que tem menos pessoas, e também vai ser a região menos desenvolvida industrialmente, certo? As principais indústrias aqui na região norte vai ser em Manaus, e onde vocês estão vendo? Em Belém, lá no Pará. Ok? Quais são os principais fatores que fazem que a região norte não tenha um grande desenvolvimento industrial? Bom, a região norte ela tem como uma característica predominante a região amazônica. Então isso aqui já é um fator muito importante. Eu grifei alguns que o livro traz para vocês. Primeiro, a grande extensão territorial, que não seria um problema se essa grande distribuição, esse grande tamanho, não fosse entre locais que não produzem. Então, como aqui está muito distante de um outro mercado consumidor, por exemplo esse, e essa região não produz, então fica muito difícil a interação entre essa região e aqui eu já marquei anteriormente, para eles estarem produzindo, porque um iria alavancar o outro, certo? E por que isso é ruim em um local muito grande? Porque tem uma grande deficiência na rede de transportes, que seria esses transportes de um local para um outro. Você não consegue ter um mercado consumidor muito forte se o seu transporte, a sua rede de transportes for ruim. Como é que a gente vai vender para um local que a gente mal consegue chegar? Não é isso? Como é que a gente vai conseguir fazer com que essas regiões comercializem entre elas se a dificuldade de acesso
é muito ruim. Então isso faz com que essa região tenha enormes problemas industriais. Só para a gente ter uma ideia, nessa deficiência, o principal transporte utilizado na região norte é o transporte por rios, que é algo completamente inimaginável se a gente for pensar em outras regiões, certo? Bom, ela está tentando mesmo assim se desenvolver bastante e o principal desenvolvimento industrial dessa região é a Zona Franca de Manaus, que eu já falei um pouquinho sobre ela também. Bom, aqui é o maior complexo industrial da região norte, onde todas as indústrias que vocês estão vendo aqui receberam incentivos fiscais e elas produzem praticamente tudo dessa região. Essa produção ela serve de uma maneira estratégica, que o governo brasileiro pensou que colocando esse complexo, essa Zona Franca de Manaus aqui na região norte, ela iria começar a se desenvolver e dessa forma abastecer tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Então ela produz bastante coisa, não só as coisas mais simples do setor primário. Ela faz equipamentos eletrônicos, motos, bicicletas, então equipamentos, produtos automobilísticos e também questões alimentícias, certo? Vamos lá. Já a região centro-oeste também é uma região muito pouco industrializada, como vocês estão vendo aqui. Ela tem apenas 6% da produção industrial no Brasil e tem muita polêmica no que diz respeito à industrialização aqui nessa região. Porque grande parte, turma, isso aqui é muito importante, grande parte da industrialização da região centro-oeste é da agricultura e da pecuária, ok? E isso é muito responsável pela destruição de vários biomas, ok? Em especial o cerrado. Na Amazônia isso acontece, destruir a floresta amazônica para fazer plantação em agricultura ou criação de gado, e isso acontece bastante na região norte, centro-oeste, desculpe. Então, na região centro-oeste, como que a indústria agropecuária é muito forte, então quem sofre com isso, infelizmente, é a natureza e o cerrado. Ok? Aqui as principais produções industriais são as agroindústrias, que eu acabei de citar para vocês, setor frigorífico, setor de carne, soja, arroz, cana-de-açúcar, tudo isso à custa da nossa natureza, é o que vocês estão vendo agora. Aqui mais ao fundo é a floresta, aqui a parte que ainda não foi desmatada, mas já foi marcada, e aqui também era floresta, porém foi desmatado para a produção disso que o professor está explicando agora. Então é um problema muito grande que a região centro-oeste enfrenta. Não é uma região muito desenvolvida industrialmente e toda essa produção industrial tem problemas graves na nossa natureza. Vou colocar um vídeo complementar na plataforma. Espero que em cada região vocês tenham entendido o que cada uma produz. No caderno de vocês, no conteúdo passado, eu pedi um caderno para vocês falarem sobre cada uma região, tendo no caderno de vocês, sobre os estados. Então vocês já estão cientes de quais estados estão em cada região e o que elas produzem. Isso aqui foi mais uma aula para solidificar esse conteúdo em vocês. Então preste atenção na plataforma, no conteúdo, nas atividades e um abraço.